Fala, meus Space, tudo bem com vocês? Meu nome é Anderson. Primeira coisa que você tem que fazer, meus Space, se inscreve no meu canal, dá aquele like e comente esse vídeo com amigos e familiares. Estou com meu primo aqui, Silvio, que trabalha na área de educação. Ele é professor de História. E ele topou o desafio do Spacecast, 3 em 1. 3 em 1. 3 perguntas e um direito de fazer uma pergunta para mim. Então vamos lá, Silvio? Vamos lá. Vamos lá. O que é ser educador nos dias atuais de hoje? É um desafio muito grande, Anderson, não é? Porque você... Bom, agora a gente está passando por um momento de mudança, né? Com essa nova eleição que tivemos nesse ano. Mas nos últimos anos, especialmente aqui no estado do Paraná, o ser professor, o ser um educador, principalmente eu que trabalho na escola pública, o que a gente vem observando e sentindo também assim é um desrespeito muito grande, né? Começava pelo presidente, né, que tinha uma desconsideração muito grande, né, pelo conhecimento, por livros, né? Aí vinha pelo Ministério da Educação. Se você for contar, me parece que no período de 4 anos foram 5 ministros da educação, né? Exato. Uma demonstração de um descaso, né? Desrespeito ao cidadão. E aí a gente vinha para o estado do Paraná, o Ratinho, né? O governador, eu nem sei direito o nome dele, né? O Ratinho Júnior. Ratinho Júnior, né? Então o Carlos, né? Carlos Massa. Que também, né? Um descaso com o funcionário público em geral, mas especialmente em relação aos professores. E depois vinha também no secretário dele, que agora foi lá para o estado de São Paulo, Renato Feder, né? Então um trabalho assim de desrespeito em que sentido? Na desconsideração dos seus direitos, né? Direitos como, por exemplo, a reposição da inflação, né? Você, como funcionário público, a cada 5 anos você tinha, por exemplo, lá o que a gente chama de quinquênio, né? Então, se você trabalhou 5 anos certinho, correspondendo, tinha um acréscimo lá, hoje talvez 200, 300 reais, né? E eles foram cortando tudo isso, né? Então, quer dizer, mostrando que de fato não está nem aí para os professores. Daquele maneira geral. Agora, por outro lado, isso não impediu que houvesse organização, né? Se você for pegar, por exemplo, quem é no estado do Paraná, qual é a classe social, melhor dizendo, né? O grupo de trabalhadores que mais faz crítica, que mais se empenha contra esses desrespeitos que a gente vem sentindo. Se você for observar, são os professores. Né? São eles que fazem paralisação, muitas vezes, né, incompreendidos pela sociedade, né, de maneira geral, mas mesmo sofrendo todas essas pancadas, vamos dizer assim, né, ainda é um pessoal que tem a grandeza, né, de se opor, de fazer greve, de ir para o embate, né? Então é isso. Querer então, melhoria, claro. Na parte da... Sim. Não só na parte da educação, como na parte geral, né? Geral. Na parte da segurança, na parte da organização, desenvolvimento do progresso do estado onde a gente mora, sim, né? É isso? É isso mesmo. O que você vê, Silvio, os jovens hoje, do dia atual, como que eles veem esse movimento da parte de política? Como que você vê isso aí? Eu penso assim que o jovem hoje ele está buscando saídas, não é? Porque ao mesmo tempo você tem uma oferta de muitas possibilidades, não é? Mas aí você acaba, é tanta coisa, né, que você acaba se perdendo naquela quantidade enorme de possibilidade e acaba não encontrando aquilo que é o teu, né, aquilo que te faz você sentir que tem mais sentido, né? É mais ou menos você abre lá um cardápio lá de uma pizzaria, né? Tem tanto sabor, tanta coisa que você acaba pedindo aquela que sempre você acaba, né? Degusta sempre. Então me parece que hoje o jovem ele está um pouco desnorteado, desorientado, né, em relação a isso. Na minha experiência de sala de aula, o que a gente observa são jovens, assim, no geral, não muito, assim... Interessado com nada. Isso, desinteresse total
da vida profissional, de conhecimento, de buscar sabedoria, para ter algo, uma capacitação boa, né? Ter uma profissão digna, né? Para trabalhar aqui no nosso país, né? Sim. Eu posso fazer outra pergunta também? Sim. Só para concluir, então, por exemplo, no ensino médio, terceiro ano, esse ano eu trabalhei com 4 turmas. Olha, Anderson, na sala de 35, 37 alunos, cara, você encontrava ali 3, 5 que estavam, não, é direito, não, é engenharia, não. A maioria, cara, chega na sala de aula, coloca a mochila ali na carteira, muitos, né, abaixa a cabeça ou fica no celular. E é claro que também a escola tem que repensar a sua prática, né? Ter um desenvolvimento também, né? Na área de educação, sim, que tem também Então, aí é que a gente volta naquele ponto, né? O professor hoje ele é desafiado, né, a lidar com essas novas situações, e por outro lado, os gestores, né, o secretário, o ministro, o governador, o que eles fazem? Eles vão funilando. Não te respeita, não te paga aquilo que é o teu direito. Que já é um sinal. E aí você tem que ir lá naquela situação da sala de aula e lidar com esses desafios atuais. Então veja, você fica ali naquela... né? Um pé de guerra, né? Isso. De um lado, você sendo pressionado, sendo desrespeitado. É desrespeito. O que eles fazem com os professores? Os trabalhadores, de maneira geral. É verdade. A gente está falando de professor, Anderson, mas se você for colocar na ponta do lápis, você vai ver que isso está acontecendo com médico, com advogado, com juízes, né? Os trabalhadores, de maneira geral, eles vêm passando por esse processo de descaracterização, de desmontagem, né? Até no campo religioso também, pastores, né? Desrespeito tem alguns bons, mas a minoria, né? Tem muito desrespeito humano, é isso que Então, enfim, a gente também, né, na nossa área da educação, nós, principalmente nessa realidade que a gente está vivendo hoje, né? Então você tem esses desafios postos aí por esses alunos, né, por essa tecnologia toda, e de outro lado, né, os próprios gestores, que muitas vezes vêm com um discurso, vamos melhorar, mas no fundo eles, né, essa lógica pelo menos que a gente via até então. Vamos ver a partir de agora, né, que o novo governo agora. O novo governo é outra conversa. Outra conversa. A gente já pode até observar agora, é outro ambiente, né? Outra forma, outra linha, outra língua, né? Outra ideologia. Só que aqui a gente tem no Paraná, né? O Ratinho ainda vai dar continuidade no sistema dele, né? Só que um exemplo Só que ele pode ter ele pode ter guerra, mas eles têm que se respeitar, né? Então, no caso, ele tem que ver aqui que no nosso estado do Paraná, ele tem que colocar que o voto não foi o partido A ou o partido C. Ganharam a parte do Partido dos Trabalhadores, mas ele vai governar com todo. Então, independente seja o Ratinho, ou seja do PSDB, ou do PTB, ele tem que ter o partido de todos. Ele tem que ter uma certa empatia, se colocar a maioria votou no governo do Lula. Então, do presidente Lula. Então, o Lula não pode fazer só com um parcial. Ele tem que fazer no global. Com toda a distribuição de renda tem que ser igual. Então, ele tem que separar esse de partido A, partido B. Tem que ser partido só. Vamos lá. Pode falar. Então, só para concluir, né? Quer dizer, o Ratinho ele vai continuar com essa política que faz parte do entendimento de governo dele, né? Que é mais para a questão do liberalismo, né? Só que agora ele já vai encontrar uma certa resistência, porque o governo Lula ele já vem mais para o lado do trabalhador, né? Gostemos ou não, com as críticas, mas a minha leitura que eu faço hoje, os sindicatos eles tendem a se fortalecer. Os movimentos sociais dos negros, dos indígenas, também eles vêm com mais fortalecimento. Então, ou seja, aqui no estado do Paraná vai ter um governo que vai continuar com a lógica dele, né?
do empresariado, do liberalismo, do empreendimento, só que agora ele vai sentir um pouco mais uma pressão mais forte. Ela sempre houve. Mas só agora, que agora vai ter mais, porque ele apoiou ao contrário, né? Sim, então é isso que ele vai ter, então, tem essa pressão. Ao que tudo indica, né? Tomara que não seja assim, né? Tomara que não seja assim. Vamos para a última pergunta para saber assim, ó. O que você acha agora, o que vai ser o governo? O que você acha do governo agora, o governo que está agora? Não vou falar de partido, o governo para todos. O que você acha que ele qual que é o objetivo para ele nesse período do Lula, esse período de 4 anos? Você está vendo uma esperança para a população, para os professores, ou de modo geral a classe, eu falo da classe proletariado, os trabalhadores? Você está vendo alguma esperança nisso? Sim. Uma expectativa bem maior em relação ao que a gente tinha no governo anterior. Eu acho que esse é um primeiro ponto, né? O segundo, houve também, eu me envolvi, né, como professor, não que eu estava lá em sala de aula fazendo a defesa, mas como cidadão, enfim, eu me empenhei na campanha, né, a gente foi para as ruas, porque não foi fácil. Eu sei. Nós estávamos vindo para cá, a gente está vendo aí a bandeira, né, na fazenda tal, bandeira. Então, quer dizer que foi um movimento muito difícil, né, essa vitória, tanto que foi uma margem muito, digamos, mínima, né? Necessário, foi uma divisão, né? Muito. Então foi um processo de disputa muito acirrado, muito contundente, né? Voto a voto, enfim. E no final das contas a gente tem uma expectativa assim de melhorias, né? A gente já sente que o ambiente já está mudado, né? As conversas, aquele tensionamento todo, ele já está sendo reduzido. E eu pude perceber que o Lula não é a mesma coisa que ele foi naquela época. Ele se desenvolveu com os dias atuais. Eu não sei se eu estou errado quando eu estou falando. Não, é isso aí. Ele está com as pessoas que ele acha que é confiável. Hoje mesmo eu vi numa entrevista com ele falando assim, a pessoa tem que estar ao meu lado e junto com a população do povo. Se não tiver, a gente vai destituir e colocar a pessoa competente. O foco é para o povo, para a população. É isso que ele falou hoje na reunião dos ministros. Ele falou assim, a pessoa tem que ter ética, transparência. Eu sempre falo assim que na minha opinião, a pessoa tem que ter uma autoridade, mas assim, uma autoridade com humildade, transparência e verdade. Então, se você não tiver isso, ele mostrou isso. Não sei se eu estou falando alguma... Não, acho que é por aí. Mostrou que o que ele quer é que a gente mostre um governo muito melhor que o antigo. Que com certeza. Um governo muito melhor que o antigo, que mostre mais respeito ao ser humano. Porque o governo... passado, ele desrespeitou a área da época do Covid, muitas pessoas humanas. Por isso, no caso, que ele perdeu a eleição. Eu acho que tudo indica, foi isso. Eu acho que se ele tivesse uma nova percepção do ser humano, como não é só uma pessoa que está votando, é um cidadão que tem uma família, que tem uma pessoa que ele sente muita falta, quando várias pessoas perderam isso, no caso eu também. Então é isso que eu acho que ele perdeu, ele foi essa parte. Mas mais também pela soberbidade que ele teve. Exato. Então agora a gente está vendo uma nova forma de mentalidade, de prosperidade em modo geral. Eu acho que eu não sei se eu estou indo lá. Não, é isso aí. Eu acho que assim que a gente tem que ter essa nova esperança e a gente criar dentro dessa nova esperança a essas oportunidades na nossa vida. Com certeza. Agora vamos lá, Silvio, Spacecast 3 em 1. Faça uma pergunta para mim, amigo. Então, eu gostaria de saber de você, Cornélio Procópio. Como é que você está olhando a situação atual do município de Cornélio Procópio? E para onde, na sua leitura, Cornélio Procópio está caminhando? Eu estou vendo aqui em Cornélio Procópio uma grande interesse de desenvolvimento urbano, que eu percebi isso aí que está vindo faculdades para cá. Agora que eu percebi que está vindo um shopping aqui em Cornélio Procópio, que antes não tinha isso aí. Eu acho que, de modo geral, acho que os políticos estão prefeitura ou vereador, acho que eles estão com o intuito de que a cidade cresça. Eu estou percebendo, mas eu percebo também uma certa relutância de algumas pessoas em fazer entrevistas. Eu acho meio estranho isso aí.
Porque na época de votar eles querem fazer entrevista. Na época da campanha eles querem que entreviste. Mas na hora que você precisa de algumas informações para passar para a população, eles são relutantes. Eles fazem um bloqueio deles. Um bloqueio de... Eu falo assim, eu tenho uma autoridade e você não tem. Isso é errado. Porque quem colocou eles lá fomos nós. Foi eu, os vereadores, a prefeitura. E acho que ele tinha que ter mais dignidade nessa parte. Eu estou falando dessa área pessoal que eu estou tendo. Mas na hora, em geral, eu estou percebendo que eles têm... O prefeito Amir, ele tem muita humanidade com a população de Coronel Procópio agora. Ele está mais flexível. Não tanto que ainda não fez entrevista comigo, mas eu estou percebendo, não estou falando só de mim, eu estou falando de modo geral. Eu acho que nós aqui moramos, eu no caso moro em Coronel Procópio, eu tenho um intuito de conectar não só Cornélio, como outras regiões. O meu objetivo nesse Spacecast é fazer entrevistas com empreendedores também, que trazem o ciclo da distribuição de renda dentro do município e tragam emprego também. Isso vai desenvolver a Cornélio Procópio. E também tem outra forma também, que eu estou percebendo também, que muitos estudantes estão vindo para cá. E acho que assim, agora vai vir, não sei se esse ano vai ser inaugurada a Faculdade de Medicina e vai dar vai fazer uma engrenagem muito bom aqui, seja na área de comércio e também de arrecadação de imposto de renda. Arrecadação que vai gerar mais recurso para Coronel Procópio. E eu percebo assim que a única coisa que eu tenho mais esperança que eles tenham mais transparência na hora que eles estão lá e traga isso, que dê a humildade de passar por uma... Eu não vou falar que não é em geral, porque o Carlos Bonfim é vereador e ele deu uma entrevista para mim, rapidinho, mas tem uns que eles querem que eu converse com o assessor. Eu falei, eu não vou ter um assessor. Eu sou direto e reto nessa parte. Eu não votei em assessor, eu votei na pessoa. Eu quero que a pessoa venha comigo e converse com transparência. Ou se não, fala a verdade. Não, eu não estou. Eu não estou interessado. Bem, aí vai mostrar o que ele é. Eu acho que a gente tem que ser mostrado com transparência e verdade. Eu acho que o meu foco esse ano é buscar esses empresários, e eu tenho a missão de buscar esses caras da política também. Eu acho que eles têm, é importante a gente divulgar isso para a nossa população de Coronel Procópio, não só a nossa população, como a nossa região. O nosso governo de estado tem que olhar também o interior, que muita gente ganhou, deputado federal ganhou através do interior. Vou dar um exemplo do Romanelli. Ele foi mais do interior. Isso que eu falo. Então ele tem que verificar essa área também de onde vai transferir a verba que ele pega lá em Brasília. Como que ele vai buscar isso pelo governo do estado e lá do governo federal. Eu acho que é isso, Silvio. Não sei se eu fui respondido para você. Correto. Não sei se eu falei alguma coisa que eu estou fora da coisa. Está correto. Spacecast 3 em 1. Obrigado, Silvio. Um abraço. Meu primo, irmão. E aqui é muita gratidão. Eu tenho o maior respeito com esse ser humano. A família dele é uma família de prosperidade. Eu agradeço no fundo do meu coração, Silvio, por essa entrevista, essa oportunidade que você está dando comigo. E vamos lá, vamos mostrar realmente a realidade do nosso país. Dê um like e comente esse vídeo com amigos e familiares. Isso aí. Um abraço. Aí, meu irmão, certinho. Foi bom? Foi ótimo.